Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores na sua rádio. O Bispo Dom Armando Domingues preside este domingo a festa de São Sebastião, o patrono da Igreja Matriz, em Ponta Delgada, pelas 16 horas. O prelado vai encontrar-se com o clero de todas as ouvidorias da Ilha de São Miguel. Depois da missa sairá a habitual procissão em honra de São Sebastião. O amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca. É a frase do livro do Príncipezinho, de Antoine de Saint-Exupéry. É o mote para o encontro das equipas de Nossa Senhora que decorre este fim de semana no Seminário Episcopal de Angra. Andreia Rocha, do casal responsável pelo movimento, adiantou ao Igreja Açores o programa deste fim de semana. Vamos ter conferências, vamos ter dinâmicas em casal e em equipa. Também estão previstos momentos de oração, de adoração, de partilha e vamos também ter uma Eucaristia, além de momentos de convívio que também acabam sempre por surgir nestes encontros. O encontro do movimento na Ilha Terceira vai contar com a orientação dos jovens sacerdotes Pedro Carvalho e Igor Oliveira e acontece num novo momento da vida cristã deste movimento. Eu penso que estamos agora a entrar numa nova fase em que as equipas estão a procurar, depois de fazerem o ponto da situação, estão a procurar encontrar novos casais para aquelas equipas que estavam um bocadinho mais reduzidas ou em que houve a desistência de elementos. E estamos também a tentar formar uma nova equipa. Portanto, temos 21 equipas ativas, temos uma que ainda está a terminar uma fase que nós chamamos de pilotagem e estamos a tentar arrancar com uma nova equipa agora no início deste ano. Esse trabalho nós tentamos fazer através de contacto direto. Conversamos com pessoas que conhecemos ou com pessoas que conhecem essas pessoas e tentamos fazer reuniões num ambiente assim mais intimista, mais calmo, tentar perceber quais são as vantagens que o movimento tem para nós enquanto casal e depois, a partir daí, as pessoas pensam se querem fazer a experiência ou se não. E quando temos 5, 6 casais disponíveis para isso, tentamos arrancar com as novas equipas. Neste fim de semana estão presentes no seminário cerca de 50 casais, entre equipistas e casais convidados. Nas próximas 2 semanas, o clero açoriano vai estar reunido em retiro. Serão realizados 2 turnos em 2 ilhas distintas, São Miguel e Terceira. O bispo de Angra, Dom Armando Esteves Domingues, vai participar do primeiro turno, que arranca já esta segunda-feira e termina na sexta. O novo bispo de Angra apela à comunhão de oração entre padres e comunidades e convida todo o povo de Deus a unir-se aos seus sacerdotes em oração. Os 2 turnos serão orientados pelo padre jesuíta Paulo Duarte, que defende que estes encontros devem ter também momentos de partilha. O que penso quando oriento retira padres é o que é que nos pode ajudar a viver aquilo que se chama a comunhão. Claro, vou ter aqui uma base dos exercícios espirituais, como jesuíta que sou, portanto é inevitável, está aqui muito, não vamos fazer propriamente exercícios, porque se entregaria todo o tempo em silêncio, e acho que tem que haver momentos de partilha. E, portanto, a base são os exercícios espirituais, como dizia, mas depois muito direcionados para recordar a missão a que Cristo nos chama. Portanto, obviamente, o foco é Cristo que nos chama para esta missão em particular de serviço como sacerdotes, como presbíteros, dentro de uma comunhão mais alargada, que é o corpo, que é a comunidade, não só a comunidade igreja, presbitério, em comunhão também com o bispo, e antes de mais, que bom, parabéns por este arranque com o Dom Armando, neste caso com o bispo, com o Dom Armando, e fomentar esta comunhão, e depois esta comunhão que inevitavelmente é mais alargada, e assim deve ser, com a comunidade, neste caso as paróquias, o encontro entre as paróquias também, que me parece importante, ou seja, o sentido de igreja. O padre jesuíta garante que a sinodalidade será a base dos encontros. Está por trás também isto que temos estado a viver em igreja mais universal, também em sinodalidade. Percebermos que estamos todos a caminhar em conjunto para formarmos este corpo místico de Cristo que somos nós, não é? Portanto, é muito isso, claro, nestes dias, nestes breves dias, é recordar em oração, em partilha, em reflexão, este sentido de ser corpo, de sermos corpo individual e sermos corpo comunidade e ainda sermos corpo
corpo místico de Cristo. O sacerdote diz ainda ser uma honra orientar este primeiro retiro do clero com o novo pastor da Diocese de Angra neste novo ciclo. Os turnos do retiro acontecem de 23 a 27 de janeiro em Ponta Delgada e de 30 de janeiro a 3 de fevereiro em Angra do Heroísmo. Também o movimento de Romeiros de São Miguel começa a preparação espiritual para as Romarias de 2023. O retiro preparatório acontece no próximo dia 29 de janeiro, na Lagoa, por motivos de logística, adianta João Carlos Leite, do movimento de Romeiros de São Miguel. Estamos com bastante expectativa em relação ao retomar das nossas atividades nesse sentido, porque já fruto da pandemia, já há 3 anos que não fazemos, né? Mas estamos a proceder como habitualmente, né? Enviamos o convite a todos os responsáveis, os RANs e os responsáveis dos RANs e aqueles que queiram participar, com a necessária ficha de inscrição para o retiro, porque obriga a uma certa logística, na medida em que, inclusive, este ano tivemos de alterar o nosso local de realização, com muita pena nossa, da Ribeira Grande para a Lagoa, por causa exatamente da questão logística do serviço de refeições. A empresa que nos vai fornecer o almoço trabalha na Escola Secundária da Lagoa. O movimento aguarda a disponibilidade do Bispo Dom Armando para participar do encontro, que ainda não está confirmada. O último retiro aconteceu antes da pandemia, em 2020, e contou com mais de 200 participantes. É esse, portanto, o número esperado este ano no retiro orientado pelo padre José Júlio Rocha. Sabemos que ele também vem sempre com muito gosto, né? E muito motivado para estar connosco na igreja e estar connosco aquele dia. E também, portanto, como já disse, há a possibilidade de uma abertura para a intervenção de Dom Armando e também este ano vai haver, digamos, uma pequena dissertação sobre a tese de doutoramento do padre André Checchi, um padre polaco que trabalha com imigrantes em Toronto, no Canadá. Fico apaixonado pelas romarias, já fez meio dúzia de romarias no rancho da Ribeira Quente e achou tão interessante, digamos assim, que evolui para uma tese de doutoramento exatamente sobre a piedade popular. O movimento de Romeiros espera uma participação de ranchos equiparada à última romaria, antes da pandemia, mas está reticente sobre a receptividade das famílias para as pernoitas, o que poderá fazer rever os planos a que os grupos estavam habituados. O Governo Regional dos Açores concedeu o apoio de 50 mil euros ao projeto da História Religiosa dos Açores. Este apoio do Governo Regional dos Açores vem na sequência de uma possibilidade que nos foi dada em 2020 do Conselho de Governo Regional dos Açores e, portanto, agora consubstanciada num apoio de 50 mil euros. E este apoio, acima de tudo, serve para nós reforçarmos o trabalho que está no seu início para a elaboração de uma história religiosa dos Açores, que terá como objetivo final o ano de 2034, que é quando a Diocese de Angra faz os 500 anos de vida. E, portanto, este apoio financeiro, de facto, dá-nos um grande incentivo para aquilo que nós queremos fazer, que é trabalhar para fazer este processo de investimento e de conhecimento da história religiosa do arquipélago, que não é apenas uma história da Diocese e também ultrapassa muito a dimensão religiosa. Fazer toda esta análise é trabalhar na história política, na história social, na história da cultura insular e na história que, de certa forma, é transversal, com as suas especificidades, às 9 ilhas dos Açores e também com o objetivo de chegarmos à dinâmica religiosa da diáspora. Susana Golar Costa, da Comissão Coordenadora do projeto, explicou ao Igreja Açores as prioridades para a aplicação deste primeiro apoio. Acima de tudo, vai servir para fazer o recrutamento de técnicos que nos permitam, de facto, pesquisar o imenso e riquíssimo acervo que a Igreja
Católica tem nas várias ilhas dos Açores, mas também para fora. Nós temos arquivos em Roma, em Lisboa, que de facto têm informações preciosas para se conseguir conhecer de forma mais aprofundada a história religiosa dos Açores. Contamos agora, no presente, já estamos a trabalhar com 2 técnicos. Um dos técnicos está a trabalhar no Arquivo Regional de Angra do Heroísmo, um outro está a trabalhar no levantamento de toda a documentação e informação que existe nos Açores sobre música sacra, que é uma área também que nós queremos desenvolver, e pelo menos precisamos, a curto prazo, de mais 2 técnicos, um para trabalhar no Arquivo da Horta e outro para trabalhar no Arquivo de Ponta Delgada, em todo este riquíssimo acervo que nós temos de história religiosa nestes arquivos do governo, não é, que pertencem à esfera pública. Numa segunda fase, provavelmente a partir de 2025-26, iremos também começar a fazer o trabalho de levantamento dos arquivos paroquiais. Um contributo generoso, mas que é uma pequena parte do investimento necessário para este projeto de investigação que já tem reconhecimento do Ministério da Cultura. É um incentivo muito, muito considerável e muito generoso, mas naturalmente para os objetivos de longo prazo que nós temos, porque também para além de toda esta pesquisa, para além da elaboração e da edição desta história religiosa dos Açores, também vamos fazer uma plataforma digital para divulgar isto a públicos que não residam nos Açores e, portanto, estas plataformas digitais qualificadas, de facto, têm que ter um financiamento considerável e, para isto, nós também contamos, no final de 2022, com o reconhecimento por parte do Ministério da Cultura deste projeto ao abrigo da Lei do Mecenato Cultural. E, portanto, também estamos já em conversações com várias entidades e empresas que, ao abrigo deste mecenato cultural, possam participar neste projeto de construção coletiva em prol da história da Igreja e da Diocese dos Açores. E, portanto, também, no final de 2022, recebemos esta excelente notícia, este reconhecimento por parte do Ministério da Cultura, o que também significa que este projeto foi reconhecido como sendo um projeto de interesse público e de mérito do ponto de vista científico. A História Religiosa dos Açores é um projeto que culmina nos 500 anos da Diocese e que envolve vários investigadores da região. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Deus existe e vive em Bruxelas é uma comédia do realizador belga Jaco van der Mel. De acordo com o título, a ação apresenta Deus como alguém que rege o mundo a partir da sua casa, do seu computador. É casado, tem uma filha e delicia-se em criar dificuldades à vida dos seres humanos. Um dia, a filha troca-lhe as voltas. Envia a todos os telemóveis um SMS com a data da morte de cada pessoa. Tal situação gera muitos momentos de humor, mas faz sobretudo enfurecer o pai, agora com menos margem de manobra para dominar a humanidade. Mais do que isso, ao sair do seu escritório para procurar a filha, Deus perde a sua omnipotência, ficando sujeito a todas as dificuldades que ele próprio criou. O filme explora alguns aspectos da condição humana, como o do destino e a fé, sem que se possa dizer que seja plenamente satisfatório nesse campo. No entanto, há aqui críticas a ideias estabelecidas e graciosidade que fazem pensar e sorrir ao mesmo tempo. Apesar da óbvia liberdade no tratamento do tema, Deus existe e vive em Bruxelas é uma experiência que compensa, ajudando a refletir sobre o papel da religião na sociedade. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E nesta edição do Igreja Açores conversamos com António Pedro Costa, ele que é autor do livro que será lançado na próxima quarta-feira, dia 25 de janeiro, sobre Dom Paulo José Tavares, o Bispo Natural dos Açores, que foi diplomata e Bispo de Macau entre 1961 e 1973,
Obrigada, antes de mais, por estar connosco. O que é que o levou a esta pesquisa e ao registro deste momento e deste protagonista em específico? Bom, Dom Paulo J. Tavares era um bispo natural dos Açores, mas nascido aqui na Vila de Rabo de Peixe. Ele este ano faz 50 anos do seu falecimento. É uma figura que toda a gente conhece aqui, porque tem o nome de uma escola, tem o nome de uma rua, mas as atuais gerações não conhecem o papel relevante que ele teve dentro da Igreja. E por isso mesmo fui desafiado aqui nesta altura em que se celebra os 50 anos do seu falecimento, que fosse feito memória desta grande figura que é Dom Paulo J. Tavares, um homem que treinado em termos diplomáticos, que foi indicado para ir para Macau exatamente numa altura complicada em que as relações entre o governo português e o governo de Macau e o governo da China não eram complexas. Por isso ele foi escolhido para exatamente tomar conta da governação da Diocese de Macau e teve um papel bastante preponderante para apaziguar as relações entre a Santa Sé e o governo chinês. Como sabemos, era um governo, a Revolução Cultural Mao Tse-tung, e portanto foi um momento muito delicado. Por isso foi um homem que se destacou neste tempo e merece toda a nossa veneração pelo trabalho que ele fez em prol do apaziguamento das relações com a China. Digamos que continua a ser um país de relações internacionais mais complexas, digamos assim, mais desafiantes. Quem era Dom Paulo José Tavares? Quais eram as suas principais características enquanto Bispo de Macau e também enquanto diplomata da Secretaria de Estado da Santa Sé? Ele foi um homem que passou por que tinha um papel muito destacado na Secretaria de Estado da Santa Sé. Conhecia muito bem os corredores da Secretaria de Estado, passou desde o mais baixo até o mais alto cargo em termos diplomáticos, e foi por isso que o próprio cardeal, o cardeal Montini, que mais tarde se veio a tornar no Papa Paulo VI, que era muito amigo dele, conhecia que era um homem com uma influência enorme em termos diplomáticos, sugeriu o nome dele ao Papa João XXIII, exatamente para o colocar como bispo em Macau. Ele foi um dos mais distintos alunos do Seminário de Angra. A par de outros bispos, ele foi um homem que se distinguiu porque era um homem simples, muito inteligente e que, apesar da sua inteligência, não era sobranceiro. Toda a gente tinha uma natural empatia por ele, porque é um homem simples, que se dava com toda a gente e era, portanto, tinha essa facilidade de ligação com as pessoas. Eu quis e aceitei resgatar a memória de Dom Paulo J. Tavares, porque, embora não fosse uma tarefa fácil, mas aceitei porque era importante que o percurso que ele teve fosse inspirador para as novas gerações. Um filho de um agricultor que naquele tempo era difícil o acesso a ter escola. O pai não queria que ele fosse para a escola, mas por persistência da mãe, ele lá foi aprender as primeiras letras e a partir daí nunca mais acabou. Queriam que ele fosse para o seminário porque era um homem que tinha muita inteligência fora do normal e o pai teve sempre muito reticente a isso. Mas lá acabou por ir. E também não esquecer outra figura, que é o Manuel Alfredo, que é o irmão dele, que também foi um dos grandes latinistas do Seminário de Angra, professor do Seminário de Angra, que depois Dom Paulo escolheu para ser seu secretário particular. Portanto, não podemos esquecer, nesta altura, a figura também do seu irmão, o Dr. Manuel Alfredo Tavares. E, portanto, desde criança, um homem que se destacou na escola e, por isso, vindo de
uma família simples, mas que a partir daí todos os seus irmãos também, a partir daí, começaram também a ir para a escola, porque a escola não era obrigatória, e todos eles tiveram um percurso de vida muito, muito importante. Portanto, nesse percurso, ele antes consegui acabar o seminário, mas não tinha idade para ser ordenado, e foi estudar para Roma, e em Roma foi ordenado padre, e depois esteve na Universidade Gregoriana de Roma, fez os seus estudos, fez a sua tese de mestrado. Foi um homem que se destacou sempre e por isso ele chegou a ser protonotário do Papa. Portanto, ele subiu várias escadas e foi um grande homem, e por isso, neste momento que se celebra o cinquentenário da morte dele, é de toda a justiça que se fizesse a memória desta figura que não pode ser esquecida pelo seu papel que teve na Igreja dos Açores. E sente que a história da Igreja nos Açores esqueceu-se, entre aspas, deste grande protagonista? Pronto, o tempo por vezes apaga esta memória, e eu fui desafiado a resgatar a memória dele, porque é de facto um homem que teve um papel que foi insubstituível. Só ele foi a pessoa certa, com o cardeal Montini, que era também teve o arcebispo de Milão, que quando sugeri ao Papa João XXIII para ser o protagonista das relações entre Portugal e a China, porque de facto era a pessoa indicada. Ele tem várias facetas que as pessoas esquecem da sua influência, porque ele foi escolhido para ler o Evangelho na abertura do Concílio Vaticano II, portanto não era qualquer pessoa. Ele é que foi escolhido. E porque tinha um homem muito conhecido, teve muitos anos na Secretaria de Estado como diplomata, e portanto conhecia muito bem os corredores da Secretaria de Estado, e era um homem que ele, quando João XXIII quis conhecer o segredo de Fátima, por exemplo, e isso retrato no livro, foi ele que foi escolhido para ler para o Papa o segredo do manuscrito feito pela irmã Lúcia, e portanto era um homem que conhecia toda a gente tinha a potência e queria, gostaria de saber, toda a gente ansia de saber e conhecer o segredo de Fátima, e ele era daquele círculo restrito que conhecia muito bem o escrito da irmã Lúcia. Portanto, para saber que era um homem que não foi uma pessoa qualquer, porque sendo um senhor e protonotário do Papa, tinha uma influência bastante alargada no Vaticano, e como tal, acho que não deve ser esquecido. A Igreja Portuguesa esquece as grandes figuras que passaram pela Igreja, mas, por exemplo, a parte de João Paulino de Azevedo e Castro, que foi o bispo, também passou por seminário de Angra, de José da Costa Nunes, do Manuel de Medeiros Guerreiro, de Vieira Alvernages, do bispo Jaime Goulart, de José Pedro da Silva, etc. Ele foi um dos grandes e brilhantes seminaristas que passou no seminário de Angra, e, portanto, acho, no meu entender e no entender de várias pessoas, seria muito injusto que neste ano que se celebra os 50 anos do seu falecimento, ele não fosse lembrado. Foi um trabalho que foi trabalhoso, mas deu-me algum prazer em poder contribuir para avivar a memória das novas gerações. A Igreja vive atualmente um momento difícil, diplomaticamente falando, com visões muito extremadas. A diplomacia está a perder terreno na comunicação da Igreja, atualmente? Bom, há várias correntes dentro da Igreja, umas mais conservadoras que outras.
outras mais progressistas, e isso, temos felizmente um Papa que está no lugar certo e tem lutado contra essas várias correntes. Certamente que o Espírito Santo que o guia e tem feito um trabalho excelente para manter a Igreja Católica unida. Não é fácil, mas acho que estamos em boas mãos e tudo correrá bem, tudo chegará. A barca de São Pedro vai continuar em mar revolto, em mar agitado, mas vai continuar em frente. Estas visões mais extremadas atuais poderão estar a tirar-nos o foco a todos, inclusive à Igreja, do essencial da nossa missão? Sem dúvida, porque a gente se quer ir em frente e há essas posições tira-nos do foco principal, que é o Evangelho de Cristo, e que este Papa tem sido muito assertivo naquilo que deve ser o caminho a seguir. Não é nada fácil. Há muitas forças ocultas, digamos assim, que tentam travar o trabalho que tem sido feito. Mas, olha, vamos esperar que todos que tenham fé possam todos contribuir para que o Papa Francisco possa ter sucesso no trabalho de guiar a Igreja pelo caminho certo. Nos Açores estamos a viver um virar de página, digamos assim. Que impressão colheu destes últimos dias? A diplomacia vai também ser essencial agora dentro de portas na Diocese? Olha, acho que a chegada do novo Bispo é uma lufada de ar fresco para a nossa Diocese. A primeira impressão que toda a gente teve foi de um homem simples, mas um homem que quer ter portas abertas para conversar com todos, ter uma proximidade com toda a gente. Acho que isso foi notório, é de um mediador comum que se preenche das conversas que temos com as pessoas. As pessoas gostaram da figura do Armando Esteves Domingos. Ele julgo que é uma pessoa sensata, quer estar, não quer estar no seu pedestal, que quer ir junto das ovelhas, estar ouvir, escutar, dar uma palavra de alento, de esperança. Acho que é uma figura que as pessoas têm entusiasmo em abrir portas, abrir caminho para ele ter a confiança de que toda a gente vai cooperar com ele. Acho que é um momento importante para a Igreja dos Açores. Vamos aqui em São Miguel, há um entusiasmo à volta da sua apresentação a nível de ilha. Já a sua entrada na Sadangra foi um acontecimento, um grande acontecimento, bastante relevante para a Igreja, que foi acompanhado por todos os açorianos, e agora vai ser aqui, certamente aqui em São Miguel, o que demonstra que a sua figura inspira muita confiança e vamos ter a esperança de que tudo vai por melhor. Eu fiquei muito entusiasmado pelo facto dele ter disponibilizado em vir ao lançamento deste livro. É uma honra para a Rabo de Peixe, para a maior paróquia dos Açores. Ele vem aqui, o nosso administrador paroquial convidou e ele disse logo que sim, para estar aqui neste momento de memória do Paulo J. Tavares, e isso é uma nota de que, de facto, ele não quer ficar dentro de portas no paço episcopal, mas quer ir ao encontro das suas ovelhas. É uma honra para mim, mas também ele estar presente a este lançamento deste livro, mas também é uma forma também de valorizar ainda mais a figura de Paulo J. Tavares, e ele percebeu, prontamente percebeu que o momento era importante que a sua presença se fizesse notar, e certamente vai ser um momento importante
mais um momento importante para eles dar a conhecer ao povo dos Açores. Foi com uma alegria enorme que recebi a notícia de que ele estaria presente e, portanto, isso mostra, é sinal de que é um homem simples, mas com um caráter nobre, sério, sorridente, e isso entusiasma as pessoas. Que desafios acha que vai encontrar nesta diocese que ele agora encontra? Quais deviam ser as nossas prioridades neste momento? Bom, eu não sou a pessoa mais certa para falar sobre essa matéria, mas tenho a minha visão sobre isso, como leigo, acho muito importante, e eu acho que deu o modo certo, é preciso dar a mão aos jovens. Uhum. Eu acho que as nossas igrejas, depois do Covid, têm tido um problema grande, de que muita gente deixou de ter o hábito de ir à missa, e temos que começar por algum lado, temos que começar por cativar os jovens que estão pouco afastados, e isso é uma tarefa ingente, muito grande, que ele já se disponibilizou para ser mais um jovem a caminhar aqui nos Açores. Eu acho que será um grande desafio, e se ele conseguir atrair os jovens como ele está disposto a isso, será meio caminho andado para refrescar a nossa diocese. O que é que acha que Dom Paulo José Tavares nos poderia ensinar hoje, em termos de diplomacia, para a diocese de Angra? O Dom Paulo era um homem de escuta, ouvia. Ele foi a única pessoa no território de Macau que não se vergou perante o regime comunista. Até o governador da província assinou um pedido de desculpas diante de uma fotografia de Mao Tse-tung, e ele não aceitou. Foi o único que não vergou perante os comunistas, porque exigiam que fosse ensinado o comunismo nas escolas de Macau. E ele opôs-se tenazmente e conseguiu. Foi o único que não claudicou. E, portanto, ele era um homem que sabia escutar, ouvir, estar próximo. Também ele tem uma característica, também as portas do seu passo estavam sempre abertas para toda a gente ia ter com ele. E ele era um homem que tinha capacidade de serenar ânimos, ele ouvia, conseguia ter uma palavra para todos, e toda a gente percebia que era um homem que estava disponível para as pessoas. E, portanto, temos que aprender muito com ele, porque, de facto, ele conseguiu, em tempos conturbados, ter mão firme, mas, no entanto, com a luva, e sabia levar as pessoas. E ele teve de enfrentar uma associação de estudantes de Macau e uma própria elite comercial do território de forma muito firme, mas, no entanto, de forma meiga. O homem sabia como é que se devia lidar com essa gente, e lá levou-se à água ao moinho. E ele fez uma coisa que também teve muitos engulhos, foi que equiparou o clero chinês ao clero europeu dos portugueses, e foi muito criticado, mas foi uma forma de ele entrar e ter toda a gente por seu lado. O clero europeu que estava lá não ficou muito contente, porque ele conseguia equiparar tanto um lado como o outro, e depois teve a ousadia de nomear para o governador da diocese um nativo, um homem que nomeou como delegado episcopal lá da diocese, portanto, um chinês. E, portanto, ele sabia como é que devia lidar com todas essas circunstâncias, e, portanto, aprender com ele. Acho que é uma figura ilustre, mas também é uma figura que deu à Igreja muito, se não fosse o seu papel, o qual tinha entornado
Macau e as coisas teriam sido complicadas, mas ele foi um homem que soube levar algo a seu moinho. E temos que aprender com ele nesse aspecto. Mas para aprendermos com ele temos que ler o seu livro. Onde é que poderemos encontrar esta obra que será apresentada, antes de mais, onde? Na próxima quarta-feira? Com uma presença ilustre, como já referiu, não é? Será apresentada na própria Igreja Paroquial. Uhum. Depois pode ser adquirido na Igreja de Rabo de Peixe, ou então através da livraria Letras Lavadas, por e-mail, pela internet pode-se adquirir o livro, porque o livro destina-se exclusivamente às obras da Igreja, portanto as receitas da venda do livro destina-se à recuperação e manutenção das obras da Igreja. Portanto, eu fiz, o meu deputado foi um trabalho de pesquisa, de colocar, de valorizar a figura de Dom Paulo J. Tavares, mas o livro pertence à Igreja Paroquial de Rabo de Peixe, que é uma edição conjunta da Igreja e da editora Pedra Pomos. E, portanto, pode ser adquirido facilmente esta obra, que julgo que vem lembrar às novas gerações que essa figura de Dom Paulo J. Tavares é uma figura com quem temos muito a aprender. E onde é que estão estes registros? Onde é que conseguiu encontrar esta informação? Em que tipo de pesquisa é que foi feita? Essa pesquisa, muita dela foi a família facultou-me alguns dados, havia alguns escritos na biblioteca da Igreja de Rabo de Peixe, mas muito foi da Diocese de Macau, que é difícil lidar com eles, mas porque são quase todos chineses, mas lá trabalhamos em inglês e depois tive acesso a alguns documentos e com base nisso também fiz uma grande pesquisa em termos de jornais da época que tudo isso resultou nas informações que estão inseridas neste livro. Portanto, um trabalho de pesquisa dá sempre algumas preocupações, mas acho que recolhi o máximo de dados possíveis. Podemos dizer que ficou de olhos em bico com este trabalho e com esta pesquisa exaustiva. Isto teve de ser feita. Podia ter tido um pouco mais de colaboração do Vaticano, não foi fácil de obter documentação, também havia pouca documentação na Diocese. E há quanto tempo está neste trabalho de pesquisa? Desde maio do ano passado. E, portanto, mas fez-se com gosto e tudo, e conseguisse obter informações pertinentes para se perceber exatamente quem era essa figura. Na próxima quarta-feira, este lançamento é aberto ao público. Aqui fica a questão para os nossos ouvintes saberem se poderão estar em privado com Dom Armando pela primeira vez, neste caso. É verdade, portanto vai ser... haverá como cerimónias, o Dom Armando irá ao cemitério onde vai depositar uma coroa de flores na capela de túmulo de Dom Paulo J. Tavares. Depois haverá uma missa de sufrágio por alma de Dom Paulo J. Tavares. A cerimónia será presidida também por Dom Armando. E depois o Coral de Rabo de Peixe vai apresentar as cerimónias e haverá o coro que também na altura do lançamento também vai atuar. E, portanto, é uma cerimónia que esperamos que é aberta a toda a gente, quem quiser participar, e é uma oportunidade para tomar contato exatamente pela primeira vez com Armando Domingos. Quem quiser vir a Rabo de Peixe, pois será uma boa oportunidade. E depois também adquirir o livro, porque vai financiar as obras da nossa igreja.
António Pedro Costa, que seja um sucesso e parabéns pelo trabalho e obrigada por registar estes ilustres açorianos para que a história não os deixe, não digo apagar, mas ficar mais na sombra da história dos Açores. Muito obrigada por ter estado. É um trabalho que fiz com gosto, é um homem da minha terra, acho que tive o sentido de ver de o fazer, porque tenho alguma potência para escrever desde criança e costumo de fazer alguma coisa e depois desafiado a isso e fico com muito gosto e julgo que é um trabalho que deixo para que as novas gerações possam também aprofundar ainda mais o trabalho deste grande homem. A escola que tem o seu nome vai ter aqui certamente uma fonte de informações que não teve até agora, porque estive a colhê-las e, portanto, fica disponibilidade para toda a gente a informação que consegui recolher e, portanto, não é para ficar fechado, é para que os outros mais novos possam também continuar a investigar e a trabalhar para que a memória não se perca. É muito importante que a gente cultive a memória do passado. E será certamente um sucesso esta obra. Muito obrigada, António Pedro Costa, por ter estado connosco neste espaço de rádio. Muito obrigado. Já sabe, na próxima quarta-feira, então, em Rabo de Peixe, este lançamento do livro sobre Dom Paulo José Tavares, o bispo natural dos Açores, que foi diplomata e bispo de Macau entre 1961 e 1973. O Igreja Açores está de regresso na próxima semana. Até lá. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.